Maravilha, paz de Cristo a todos. Vocês são top. 4 receberam, não são mais top não, ninguém é top mais, acabou. Deixa eu falar, muito bom voltar, tem tempo que eu não ministro no culto jovem aqui, mas obrigado pelo carinho, Gabriel, sou seu fã desde criancinha, tá bom? Desde que você era pobre lá em Natal, você e a Karen, brincadeira, amigo querido já de longa data, ele estava lembrando uma história aqui, antiga, eu nem lembrava mais, mas ele lembra, é para você ver, né? A idade chegando, então não estava nem lembrando mais do episódio que ele contou ali, mas obrigado, mano, pelo carinho. O brother também, que eu esqueci o nome dele, que é... Hã? Holanda? É um país mesmo, cara. Valeu, mano, obrigado pelo carinho, tá batendo um papo bacana também. O barbudo. Valeu, mano, Deus te abençoe muito. Gente, deixa eu falar um negócio com vocês, eu estou lançando um livro, lancei, na verdade, há 20 dias atrás um livro, e é a primeira vez que eu trago ele aqui na sede. Vou dizer por que eu lancei esse livro. 99 pensamentos e reflexões à luz da Bíblia. Eu sempre tive o hábito de anotar tudo que eu ouvia, que eu lia, que eu conversava, sempre anotei tudo. Conversa informal com um amigo, igual a gente estava tendo aqui no intervalo, sempre sai alguma coisa muito interessante da boca de um, de outro. Eu sempre tive o hábito de anotar, sempre anotei coisas de livro, revista, jornal, tudo que eu acho que pode somar com a minha vida, eu sempre anotei. Até lameiro de caminhão. Sério, até lameiro de caminhão. Estava indo esses dias, Gabriel, para Caldas Novas, Goiás, pregar num evento de casais. Aí o caminhão na nossa frente, uma frase no lameiro, assim, uma filosofia extraordinária. Algum Einstein colocou assim, fazer mulher feliz é fácil, difícil é arrumar dinheiro para isso. Falei, rapaz, esse cara é um crânio, meu irmão, esse cara é top. Aí eu sempre anotei tudo. Só que, durante um tempo, eu tenho esse hábito há 10 anos, desde que eu ouvi o Dr. Monroe pregar a primeira vez, já dormiu no Senhor, já morreu, mas eu ouvi aquele camarada pregar, e eu adquiri esse hábito, que ele falou sobre a importância de se anotar informações, informação não anotada, informação perdida. E aí eu comecei a anotar, só que eu passei muitos anos anotando o que era dos outros, e não o que era meu. Anotava pensamentos dos outros, frases dos outros, e as minhas coisas mesmo eu nunca anotei. E aí durante a mensagem, quem ministra que sabe, muita coisa é espontânea. Às vezes, quando você fala, fui eu mesmo que falei esse negócio, saiu de mim mesmo isso aí, né? E escrevendo as minhas coisas também, eu nunca fui de escrever as minhas coisas, escrevi o que era dos outros, tinha lá 2 ou 3 cadernos de anotações, com frases dos outros, pensamentos, e no bloco de anotação no telefone, muita coisa anotada, de ouvir outras pessoas pregando. E aí eu estava lá há uns 2 anos e meio, mais ou menos, 3 no máximo, eu estava lá no Paraná, e aí eu estava, na época ainda tinha DVD, né? E eu vendendo meus DVDs lá na porta da igreja, naquele feedback ali com o pessoal, que eu gosto muito de interagir. E aí chegou um rapaz, de uns 17 anos mais ou menos, 18 no máximo. Aí o cara chegou para mim e falou assim, pastor, eu notei que o senhor prega sem esboço, né? Eu falei, eu aprendi assim, meus mentores me ensinaram assim, a memória ainda está ajudando, então ainda prego sem esboço. Ele falou, mas o senhor tem anotado em algum lugar, né? O que o senhor prega, o que o senhor vai pregar, o que o senhor prega. Eu falei, não tenho anotado. Aí ele falou, então se o senhor morrer hoje, ninguém prega uma mensagem sua. E por dentro eu já bolado com ele, né? Eu falei, não, prega não. Aí ele falou assim, o seu filho Renan Júnior, então, se o senhor morrer hoje, ele nunca vai pregar uma mensagem sua inédita, porque o senhor só tem na cabeça, não tem anotado. Eu falei, Aí ele falou assim, aí o cara não se deu por satisfeito, não, quis afundar o prego mesmo. Ele falou assim, aí devia estar com raiva de mim. Ele falou assim, o senhor sabia que Charles Spurgeon, antes de morrer, deixou 3.600 sermões registrados? Eu falei, sabia, porque eu já li a história de Spurgeon algumas vezes. E por dentro eu já louco para ele vazar, né? E aí ele falou assim, então, pastor, faz o seguinte, anota o que Deus está te dando. Aí quando ele saiu, eu falei, rapaz, Deus usou esse cara para falar comigo. Porque nem sempre Deus vai usar alguém para falar com você, falando língua estranha e dizendo, é isso que eu te digo. Tem vezes que a pessoa vai estar de olho aberto, olhando para você e falando coisas de Deus. Quando o rapaz foi embora, eu dei graças a Deus que ele vazou, com medo dele falar mais alguma coisa. Fui para o hotel com medo de morrer aquela noite. Falei, hoje eu morro, que esse cara... Devo morrer essa noite, mas não morri, estou aqui. E aí passei a anotar as coisas que eram minhas. E aí um amigo meu, que é dono da editora, que é só sendo amigo mesmo para lançar um livro meu, o cara é dono da editora, meu amigo desde adolescente, e aí ele falou, cara, vamos lançar um livro, um devocional seu. Eu falei, rapaz, 365 pensamentos, eu não tenho isso tudo não, cara. Pensar uma vez por dia é muito para mim, uma vez por semana, e olha lá. Aí ele pegou meus arquivos, pegou meu material de rede social, alguma coisa que eu havia colocado lá, e coisa de mensagem, e juntou quase 200 pensamentos. Ele falou, vamos concluir aqui e fazer 365. Eu falei, não, vamos fazer melhor. Vai ficar muito grande o livro, fica caro, então vamos fazer o seguinte, vamos lançar 99 pensamentos.
Aí ele falou, beleza, aí lançamos esse livro com 99 pensamentos e reflexões, resultado de mensagem, de trechos de ministração e por aí vai. E aí ficou um livro muito interessante, por quê? Porque ele não ficou um livro 100% teológico, como os outros que eu tenho. Então, um livro que você pode presentear qualquer pessoa com ele, ou até uma estratégia para você alcançar alguém, porque não é um livro 100% teológico, mas está cheio de base bíblica nele. Então, a pessoa está pensando que está lendo um livro comum e está lá a isca, quando ele assustar, já está no anzol. Então, eu vou ler para vocês aqui só 2 pensamentos, ou 3, para vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. Tem um aqui que o pessoal tem me dado um feedback muito legal dele. O pessoal sempre manda para mim alguma coisa sobre esse pensamento aqui nas redes sociais. Eu vou ler para vocês. Pensamento número 11. Não nascemos com o nosso futuro escrito em nossa certidão de nascimento. Alguns nascem tendo de tudo e terminam sem nada. Mas também existem aqueles que nasceram sem nada, mas terminam tendo de tudo. Histórias de sucesso não acontecem ao acaso, como a resplandecência de um relâmpago. É preciso esculpir com o formão do tempo pacientemente. Sucesso não acontece da noite para o dia. Tem outro aqui que eu gosto muito também. Esse aqui foi dentro do avião que Deus me deu. Eu não lembro para onde eu estava indo, mas eu lembro que foi no avião. Deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, é um diálogo da consciência e a arrogância. Eu acho muito interessante. A consciência e a arrogância. Consciência e arrogância dificilmente caminham juntas. A consciência diz, você errou. A arrogância responde, quem errou foi o outro. A consciência diz, peça perdão. A arrogância responde, que o outro peça perdão. A consciência diz, você precisa melhorar. A arrogância responde, eu estou bem assim. A consciência diz, peça ajuda. A arrogância responde, não preciso de ninguém. A consciência diz, não faça assim. A arrogância responde, quem sabe sou eu. A consciência diz, não se venda. A arrogância responde, o que importa é quanto eu vou ganhar. Consciência e arrogância não conseguem trilhar o mesmo caminho. Difícil mesmo é saber se arrogância tem consciência e se consciência tem arrogância. Aí alguns são curtos, outros são um pouco mais longos, e tem alguns aqui, eu gosto muito de trabalhar com etimologia de palavra. Então, muita origem de palavra aqui, muito negócio, muita coisa bacana que vai ajudar você que ministra, que prega, você pode embutir numa mensagem, vai ficar muito bom. Se você souber utilizar durante uma mensagem, você pode incrementar lá, tá bom? Então, se você quiser, eu tenho o livro ali, alguns exemplares. Aí eu fiquei pensando no preço, né? 99 pensamentos, pensei em colocar R$99. Cobrar R$1 de cada pensamento, mas eu achei que ia ficar caro, então eu coloquei R$30, tá? Menos de 30 centavos cada pensamento. E eu não estou te cobrando a foto, porque se eu fosse cobrar a foto ia ficar mais caro o livro, mas aí te cobrar só o livro mesmo, só o que está impresso, tá bom? Então se você quiser R$30 o valor do livro, está ali fora. Se você quiser eu faço uma dedicatória para você, tá bom? Se você quiser R$30, eu vou dar 3 livros aqui, eu vou jogar para a galera, não sei quem vai pegar. Se pegar na cabeça também, não estou nem aí, tá bom? O do Gabriel já está ali. Esse aqui está aberto, vamos começar pelo aberto. Vou jogar lá no meio e jogar lá na outra ponta. Não, o pessoal lá está muito desanimado, não vou jogar nada lá não, vou jogar aqui, ó. Segura! Se pegar na cabeça, não quero nem saber, hein? Se pegar na cabeça, não vai me processar. Segura! Já matou um ali, ó. Não, vocês estão muito desanimados. Aqui, ó. A galera aqui aplaudiu quando eu li, vocês ficaram calados. Segura! Ah, Jesus. Depois você me paga esses livros aí, hein, Gabriel? 90 conto a mais no mistério aí, fica ligado. Quem está feliz, diga amém. Eu estou vendo 2 teclados e eu precisava só de um tecladista. Pô, te dou uma oferta, tá, varão? Oferta missionária. É sério. Tá bom? Me ajuda aí que hoje eu vou ser rápido. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. A partir do verso 1, Atos 6, a partir do verso 1.
Você achou aí, diga amém. 4 acharam. Você achou aí, diga amém. Só não tinham dito amém, a maioria tinha achado. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano ou na distribuição de alimentos. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e a Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenás, Nicolau, que era prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, e os anciãos e os escribas, assim investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas, ou devendo a versão blasfêmias, contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vai lá para o verso 54 do capítulo 7 agora, capítulo 7, verso 54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, expulsando-o da cidade, o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Capítulo 8, verso 2, para encerrar. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Se você puder, diga amém. Eu costumo dizer que Atos dos Apóstolos é o livro da prática. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é o tempo dos discípulos receberem as instruções, é o tempo do preparo, é o colegiado, é o tempo de aprender. Só que quando chegamos em Atos, como é que começa o livro de Atos? Jesus reunido com os discípulos, Jesus ressurreto, não mais o Cristo glorificado, não mais o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, não mais o Cristo surrado, é o Cristo que venceu a morte, no capítulo 1 de Atos. Os discípulos estão reunidos, e Jesus então está dando as últimas instruções aos discípulos. Está chegando a hora dos discípulos saírem da teoria e começarem a viver na prática tudo aquilo que o Mestre os havia ensinado. Atos dos Apóstolos é o livro da prática, daquilo que os discípulos haviam aprendido. E você olha para o capítulo 1 de Atos, Jesus reunido com os discípulos, e de repente ele dá as últimas instruções, e os discípulos então questionam ele no capítulo 7. Mestre, quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus então responde: não cabe a vocês saber o tempo, isso aí deixa com o Pai. Mas no verso 8 ele diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E já tem uma lição em Atos 1, 7 e 8 para a gente. Os discípulos estão questionando: quando é que vai chegar o tempo? E Jesus diz: não preocupa com o tempo, preocupa com o que vai acontecer ao longo do tempo. Não se preocupe em saber quando. O que é importante é que durante esse tempo, enquanto eu não restauro a nação de Israel,
vocês serão cheios do Espírito Santo. Mais importante do que saber o tempo que as coisas vão acontecer na sua vida, o importante é saber que você vai passar por isso cheio do Espírito Santo de Deus. De repente Jesus começa a ascender aos céus, uma nuvem o cobre. Quando os discípulos estão olhando para o céu, 2 varões aparecem, dizem assim para os discípulos: por que vocês estão tristes vendo ele subir? Fiquem tranquilos, do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará para buscar vocês. Fiquem tranquilos. Daí por diante agora são os discípulos e os ensinamentos que eles receberam. Você olha para Atos capítulo 1, 120 discípulos aproximadamente, reunidos no cenáculo, orando, entre a ascensão de Cristo e a festa de Pentecostes. Enquanto eles oram, buscam, o Espírito ainda não havia descido. Judas já havia tirado a sua própria vida. Então eles decidem lançar sorte para escolher alguém que substituísse Judas. Lançaram sorte entre um discípulo chamado Barsabás e Matias. A sorte cai sobre Matias e agora os 12 estão completos novamente. Chegamos em Atos capítulo 2, é Pentecostes, é a festa da colheita, é a festa da entrega. Jerusalém está apinhada de pessoas. Gente de centenas de nações estão ali para celebrar o Pentecostes. E de repente, no meio da festa de Pentecostes, o texto de Atos 2 diz que, cumprindo-se os dias de Pentecostes, lá estão os quase 120 no cenáculo, orando. De repente, um som de um vento veemente. Não foi o som, não foi o vento, foi só o som do vento. Foi um sinal audível. De repente, o som do vento enche a casa. Línguas repartidas como que de fogo são vistas sobre a cabeça de cada um deles. É um sinal visível. Eles ouvem o vento e veem o fogo. De repente cada um começa a falar numa língua conforme o Espírito concede que falem. É um sinal linguístico. Eles estão cheios do Espírito Santo. Quem está em Jerusalém não entende nada. Será que estão embriagados a essa hora da manhã? Aí de repente Pedro toma a palavra. O pescador tímido, o pescador que se escondia nas horas das adversidades, como negou Jesus no momento de maior dificuldade de Jesus, agora Pedro toma a palavra e prega uma mensagem do profeta Joel, dizendo que nos últimos dias o Espírito revestiria a todos e haveria salvação para todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. Quando eles ouvem a mensagem de Pedro, eles perguntam: como é que nós faremos para sermos salvos? Aí Pedro diz: tem que se arrepender e se converter a Jesus de Nazaré. E o texto de Atos 2 diz que naquele dia quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas e se uniram à igreja primitiva. Atos capítulo 3, Pedro e João iam para a oração no templo às 3 horas da tarde, a hora nona. Eu acho isso aqui extraordinário, Gabriel. Por quê? Porque esse mesmo Pedro, esse mesmo João, em Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, Jesus está no Getsêmani e diz assim: orem comigo. Mas esse mesmo Pedro, esse mesmo João, quando Jesus pediu para orar, dormiram no Getsêmani. Agora os mesmos que dormiram no Getsêmani estão indo orar às 3 da tarde. Por quê? Porque uma vida sem o Espírito Santo dorme quando é para ficar acordado, mas uma vida cheia do Espírito Santo não tem hora para buscar, não tem hora para orar, não tem hora para fazer aquilo que Deus quer. Pedro está subindo na Porta Formosa, nos degraus que dão acesso à Porta Formosa, um coxo de nascença, de 40 anos de idade, acostumado a esmolar nos degraus da Porta Formosa, quando vê Pedro e vê João, vê neles piedade e diz: me ajuda, me dá uma esmola, me dá uma moeda. Pedro olha para aquele homem e diz: não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Em nome de Jesus o Nazareno, eu te ordeno, levanta e anda. Pedro agarra aquele homem pelas mãos e os seus artelhos se firmam, e quando todos olham, aquele homem está saltando. Eu acho extraordinário. Eu escrevi sobre isso no livro. A mão é de Pedro, mas a autoridade está no nome de Jesus. Quando eu uno a autoridade do nome dele com a potência da minha mão, milagres acontecem. Estenda a sua mão para quem precisa, debaixo do poder da autoridade que há no nome dele. Sabe o que aconteceu? Quem conhecia aquele homem, que o viu pulando no templo, ficaram maravilhados. A multidão se reuniu. Pedro não perdeu a oportunidade. A multidão está reunida por causa do milagre. Aí Pedro lança a palavra. E Atos capítulo 4, verso 4, diz que naquele dia quase 5.000 pessoas se renderam ao evangelho.
E foram batizados. Não me pergunte onde Pedro arrumou água para isso tudo, mas ele batizou todo mundo. Atos capítulo 5, depois do episódio de Ananias e Safira, os discípulos são presos pelos religiosos. Os colocam na cela e fecham a porta aos apóstolos. E dizem, amanhã a gente julga eles. No outro dia, quando mandaram os soldados na cela onde eles estavam, a cela estava trancada, a chave no bolso do carcereiro, mas os discípulos não estavam mais lá, porque a porta havia sido aberta milagrosamente, e ninguém sabia o que havia acontecido. Gamaliel dá um conselho, quando chamam eles diante do sinédrio, Gamaliel diz, olha, deixa esses homens em paz. Por quê? Porque se essa obra for de Deus, ela vai crescer. Se não for, vai minguar. Gamaliel estava certo no conselho dele. Olha nós aqui hoje. Chegamos em Atos capítulo 6. Eu te dei esse panorama para você entender. O quê? Que Atos capítulo 1 era quase 120 crentes. Atos capítulo 6 já tem mais de 8.000 membros da igreja. Foram 3.000 no capítulo 2 e 5.000 no capítulo 4. Já são mais de 8.000 pessoas, sem contar os sacerdotes que também se rendiam à fé. A igreja havia crescido de maneira extraordinária. O evangelho estava sendo pregado por todas as partes. Tenha isso aqui em mente. Deus não criou uma missão para a igreja. Deus criou a igreja para cumprir sua missão. Deus não criou uma missão para você. Deus te criou para cumprir a missão dele. Você é a ferramenta que Deus vai usar para que a igreja cresça aqui na terra. Você é a ferramenta que Deus vai usar para que o evangelho seja difundido aos 4 cantos dessa terra. Você é a ferramenta. Você pode me ajudar, por favor? Eu vou incomodar quem está do seu lado. Fala para uns 3 aí, você é a ferramenta que Deus vai usar. Diga aí. Você foi criado para essa missão. Diga aí, você foi criado para essa missão. Deus não criou uma missão para você. Deus te criou para cumprir essa missão. Para que o evangelho fosse difundido, para que a salvação alcançasse as nações. Chegamos no capítulo 6, é uma igreja pujante, é uma igreja forte, são 8.000 pessoas que professam a fé, aproximadamente. Só que isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo. Crescimento é muito bom, mas sempre gera algum desconforto. A igreja cresceu tanto, que agora está tendo murmuração entre gregos e os judeus. Por quê? Porque o povo vendia suas propriedades, davam ofertas generosas, e havia então uma obra social na igreja, servir os órfãos e as viúvas. Só que os gregos, os prosélitos, se sentiam menosprezados, porque os judeus serviam primeiro quem era do sangue, serviam os outros judeus, as viúvas judias, os órfãos judeus, e de repente houve uma murmuração. O povo se reuniu, foi até os apóstolos e disseram assim, olha, as nossas viúvas, a mesa delas não está sendo servida. Está faltando gente para servir a mesa. Ou está faltando o servir a mesa. Aí os apóstolos então reúnem a igreja e dizem assim, olha, vocês leram comigo o texto, eu não vou reler para a gente ganhar tempo. Não cabe a nós pararmos com a nossa vida de oração e de pregação do evangelho para servir a mesa. Porque são 12 homens para tomar conta de uma igreja de 8.000. Dá trabalho. Então os apóstolos disseram, olha, não cabe a nós pararmos com o processo de oração e de pregação da palavra para servir mesa. Vamos fazer o seguinte, escolham entre vocês 7 homens que tenham testemunho, que tenham boas obras, que tenham caráter, sejam cheios do Espírito Santo, e separem eles para servir a mesa das viúvas. Eu acho isso extraordinário. Por quê? Porque a igreja cresceu. E a igreja agora está enfrentando um problema bom de ser resolvido. Qual é? Está faltando gente para trabalhar. Está faltando gente para trabalhar. Está faltando mão de obra. Está faltando gente para ajudar a igreja a continuar crescendo. Então os apóstolos disseram, olha, nós precisamos de gente para servir a mesa. E aqui eu começo a aprender algumas lições com esse texto. Por quê? Porque esses 7 diáconos que serão separados para essa missão, para ajudar a igreja a crescer, olha qual é a parte do trabalho deles: servir a mesa das viúvas. Sabe o que eu gosto aqui? É que mensagem boa para nós, para mim também, eu estou incluso nisso. Mensagem boa para mim é aquela que eu me assento à mesa. Mefibosete, pés quebrados, em Lodebar, Davi manda chamá-lo, o rei o honra,
E o maior sinal de honra do rei Davi para Mefibosete: todos os dias você vai se assentar à minha mesa. E a gente, quando ouve uma mensagem que vai se assentar à mesa com o rei, a gente fica alegre, a gente jubila, a gente dá glória a Deus e aleluia. Os discípulos, certa feita, discutiam entre si para saber quem ia se assentar à mesa. A mãe de Tiago e de João procurou Jesus e disse: olha, quando o senhor se assentar no seu trono, deixa um filho meu na mesa contigo, uma à direita e outra à esquerda. Jesus disse: quem dá lugar na mesa não sou eu, é o Pai. Onde eu quero chegar é que todo mundo quer se assentar à mesa. Na época em que se vendia DVDs, repetindo, um dos temas de mensagem que mais vendeu entre as mensagens que Deus me deu era a mensagem sobre Lázaro. João capítulo 11 e 12, o tema que Deus me deu para a mensagem era do sepulcro para a mesa. Por quê? Porque em João 11, Lázaro está morto e enterrado. Em João 12, Lázaro está banqueteando com Jesus na mesa. Porque Jesus tem essa habilidade de arrancar a gente do sepulcro e colocar na mesa. Quando fala em se assentar à mesa, todo mundo quer. Só que Atos 6, o convite não é para assentar à mesa. O convite é para servir à mesa. Eu preciso lhe dizer uma coisa: nem sempre haverá lugar para se assentar à mesa. Nem sempre haverá um lugar de destaque para se assentar à mesa. Mas nunca faltará espaço. Nunca será suficiente conseguir pessoas para servir à mesa. Eu tenho uma notícia para te dar aqui essa noite de sábado. Talvez para se assentar à mesa, eu não tenha como fazer isso por você. Mas se tiver alguém disposto a trabalhar no reino de Deus, a servir à mesa, há uma plaquinha no mundo espiritual: há vagas. Deixa eu ver quem quer servir à mesa. Deixa eu ver quem quer servir à mesa. O próprio Jesus nos ensina acerca disso. Jesus, na última ceia, João, a partir do capítulo 13, ele entra no cenáculo com os discípulos. Ele quer participar daquele momento de ceia com os discípulos. É o último momento dele antes da cruz. Ele está celebrando a Páscoa com os discípulos. Aí lá vão os discípulos de novo arrumar problema. Um olha para o outro e começa a dizer: qual de nós aqui vai se assentar mais perto dele? Quem vai se assentar aqui na mesa com ele? Aí Jesus, olhando para aquela cena, diz assim: vou mostrar para vocês como é que funciona. Quem é o maior no meu reino? Jesus olha para um lado, tem um avental. Então ele vai se despir da sua túnica de linho fino. Coloca aquele avental, roupa de empregado. E ele vira para os discípulos assim: no meu reino, maior não é aquele que é servido. Maior no meu reino é aquele que serve. É melhor servir do que ser servido. Vai ter um gostinho de bezetacil, mas eu tenho que falar. Existe muita gente procurando honra, mas melhor do que receber honra é honrar. Há lugar para quem quer servir à mesa. Agora, pastor, servir à mesa é algo tão simples. Simples, mas não é desprezível. Simples, mas importante. Nem sempre, aguça o ouvido para o que eu vou lhe dizer aqui. Nem sempre quem está sentado à mesa é mais importante do que quem está servindo à mesa. Quer uma prova? Volta para João 12, depois você leia. Jesus está banqueteando com Lázaro, com Simão, o ex-leproso. É um banquete para receber Jesus. Só que o texto diz que Marta servia, só que Judas estava sentado na mesa. Pergunta que eu te faço: nesse cenário, quem é mais importante? Quem está servindo ou quem está sentado à mesa? A Marta que está servindo tem mais honradez do que o Judas que está sentado. Servir à mesa pode não lhe dar nome, pode não lhe dar status, mas faz parte da missão. Continue firme servindo à mesa. Continue firme servindo a terceiros. Continue firme, muitas vezes deixando de fazer por si para fazer por outros. Por quê? Porque eu tenho uma notícia para te dar. Quem serve a mesa aqui embaixo, um dia se assentará à mesa lá em cima, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vai valer a pena. Continue servindo a mesa. Agora, pastor, já que é para servir a mesa, é algo simples, qualquer um pode servir a mesa?
Qualquer um que quiser pode servir à mesa. Olha o que os discípulos dizem, os apóstolos dizem. Escolham vocês, entre vocês homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Aqui estão os requisitos para servir à mesa. Boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria. O que eu gosto é que os apóstolos não disseram assim, cheio do Espírito Santo e de boa reputação. Primeiro boa reputação, depois cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque talento não substitui caráter. Primeiro boa reputação, testemunho, depois cheio do Espírito Santo. Aí vão escolher 7 homens. E o primeiro nome a ser citado, diz que os discípulos oraram e impuseram as mãos. E vão separar 7 homens, vão eleger. Olha o que o texto diz. Aguça o ouvido que tem algo interessante aqui. Verso 5. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenaz e Nicolau. Verso de número 5. Elegeram esses homens. O povo escolheu. E eles foram eleitos. Eu acho isso aqui extraordinário. Por quê? Porque essa aqui é a segunda separação de obreiros da igreja primitiva. É a segunda vez que se separa o obreiro na igreja primitiva. A primeira separação de obreiros, está lá em Atos 1:26, foi Matias. Matias e Barsabás, para ocupar o lugar de Judas, lançaram sorte. Matias, pela sorte, entrou no lugar de Judas. A única vez que a Bíblia fala de Matias é Atos 1:26. Só que aqui esses 7 não foi pela sorte, foram escolhidos. Então eu descobri que tem 2 tipos de gente. Uns que chegam na sorte. Deu sorte de ter um amigo, sorte de ter alguém que indicou, mas existem aqueles que não chegaram por sorte. Chegaram porque Deus olhou e falou, eu te escolhi para ocupar esse negócio. Posso liberar a palavra? Você não está aqui por sorte. Você não chegou aqui por sorte. Você não vai vencer pela sorte. Você vai conseguir porque Deus te escolheu para tocar essa missão. Deus te escolheu para tocar esse projeto. Deus te escolheu para tocar esse negócio. Alguém crê que está aqui por escolha de Deus? Erga sua mão por alguns segundos aí. Você não é produto da sorte. Você não é produto do acaso. Você não é produto de terceiros. Você está aqui porque Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Você foi escolhido. Agora isso aqui é lindo. Escolhido para quê? Servir a mesa. Me ajuda. Escolhido para quê? Servir a mesa. Então eles começam servindo. Mas olha o que o texto diz no verso 8. Vocês leram comigo? Eu vou reler. E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Começou servindo. Mas no verso 8, já está vivendo prodígio e grande sinal. Todo aquele que serve. Todo aquele que serve a mesa. Todo aquele que não se importa em fazer o que ninguém mais quer fazer. Começa assim. E daqui a pouco está experimentando prodígios e sinais na sua vida. Quem quer que essa noite é profética? Deus te deu uma missão. Aliás, você foi escolhido para uma missão. Para muitos ela é simples. Mas Deus está dizendo, começa na simplicidade. Começa servindo a mesa. Porque vai chegar o tempo de sinais e prodígios na sua vida. Vai chegar o tempo de coisas que você nunca imaginou que aconteceriam, começar a acontecer na sua vida. Vou liberar palavras, quem quer pega aí. Vai chegar o tempo aqui, pastor, estou te consagrando, pastor Gabriel. Vai chegar o tempo aqui, de jovens que te ajudam nos bastidores, começarem a testemunhar, que oraram por pessoas, e caroços desapareceram. Vai orar por pessoas, demônios vão bater em retirada. Gente aqui, que está trabalhando no anonimato, servindo mesa, mas o tempo dos sinais e dos prodígios vai chegar na sua vida. Quem crê nessa palavra, me ajude a adorar o nome de Jesus aí. Vai chegar o tempo de coisas maiores. Vai chegar o tempo de coisas. Eu preciso que mais alguém concorde com essa palavra. Deixa eu ver quem concorda. Vai chegar o tempo de coisas maiores. Você está comigo aí? Você está comigo? Fala para os 4 aí, vai chegar o tempo de coisa maior. Fala aí, vai chegar o tempo de coisa maior. Continua servindo a mesa. Continua servindo a mesa. Continue servindo a mesa. Vai chegar o tempo de coisas maiores na sua vida. Mas não pare de servir. Só quem vai continuar, só quem vai continuar, só quem vai continuar. Me ajude aí a adorar o nome de Jesus.
começou a servir a mesa, e agora já está vivendo sinais e prodígios na sua vida. Agora aguça o ouvido. Não pense que viver coisas grandes vai lhe impedir de receber afrontas. Prepare-se, porque o crescimento, os sinais, os prodígios, as coisas grandes que Deus faz na nossa vida, sempre geram oposição. Olha o que o texto diz, que levantaram-se alguns da sinagoga, dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos, e disputavam com Estevão. Só que o verso número 10 diz, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Haverá oposição à missão que você tem. Haverá oposição à chamada que você tem. Só que Deus lhe dará sabedoria e cheio do Espírito. Não resistirão. Não resistirão. Podem levantar-se, pode se levantar, qualquer esfera que for, não vai resistir. Tem uma palavra para nós aqui, quer receber? Nenhuma arma forjada contra ti. Nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar. Jovens aqui que têm chamadas lindas na área ministerial, jovens aqui que estão despontando nos estudos, no talento, no esporte, a oposição se levantou para te parar, mas Deus te trouxe aqui para dizer, nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer. Eu te encho do Espírito, eu te encho de sabedoria, eu te encho de capacidade, você não vai parar por causa desse percalço. Essa oposição não vai te parar, não vão resistir. Eu sinto graça de Deus enquanto eu ministro isso aqui, Gabriel. Jovens que entraram aqui vivendo oposições em várias áreas da vida, e Deus está dizendo, não vão resistir. Não vão resistir. Não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Não podiam resistir à unção que repousava sobre a vida de Estevão. Aí o verso 11, a história começa a complicar. Por quê? Porque diz que subornaram os homens para mentir contra Estevão e levantar falso testemunho, dizendo que Estevão havia blasfemado contra o templo e a lei de Moisés. Desceram ao esgoto da moralidade para tentar parar Estevão. Subornaram homens. O que me deixa triste aqui não é subornar, é ter gente que se aceita subornar, ser subornado. Levantaram calúnias contra Estevão. Aí pegaram Estevão, aguste o seu ouvido para isso aqui, e o levaram diante do Sinédrio, um conselho de 70 homens. Alguns afirmam 72, mas a maioria dos comentaristas vão afirmar 70. E o voto de Minerva do sumo sacerdote. 70 homens tidos como justos, para julgar as causas do povo. Levaram Estevão diante do Sinédrio, não sei se o Sinédrio estava completo, para julgar a causa de Estevão, dizendo que ele havia blasfemado, crime de morte. Só que quando levaram Estevão diante do Sinédrio, o verso de número 15 diz que o seu rosto parecia rosto de anjo. Olhavam para Estevão e viam seu rosto como o rosto de um anjo. Agora escute, vão dar a Estevão o direito de defesa. Estevão vai começar o seu discurso. E aí você lê Atos capítulo 7, depois na sua casa com calma. A partir do verso 2, Estevão vai até o verso 53, no seu discurso de defesa. E o que eu acho interessante aqui, é que em momento nenhum do discurso, Estevão disse assim, eu estou certo ou eu estou errado. Leia o discurso, sabe o que Estevão fez? Começou a pregar. Vou repetir, porque eu ouvi um aleluia na esquerda e um na direita. Se defende, Estevão. Você blasfemou ou não? Você merece ser condenado ou não? Aí Estevão diz, querem ouvir minha defesa? Aí ele vai e começa. Ah, gente, Deus chamou Abraão lá na Mesopotâmia. O conduziu pela fé no deserto 25 anos. Fez promessa para ele, meu Deus. Depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac Jacó, depois de Jacó José, veio Moisés, veio Davi, veio Salomão. Ei, a melhor resposta contra as críticas é continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer. É continuar pregando, é continuar fazendo, é continuar trabalhando.
Só que a mensagem de Estevão foi dura. Estevão vai falando sobre a vida de alguns homens de Deus. E quando ele chega na vez de Salomão, ele vai encerrar, ele está numa parte do seu sermão. E ele diz que muitos perseguiram os homens de Deus. Ele assemelha os perseguidores da antiga aliança com aqueles religiosos que o estão perseguindo agora também. E aí Estevão, o último tópico que Estevão cita aqui, é interessante demais no verso 53, ele fala assim: vocês receberam a lei por ordenação de anjos e não aguardaste. Isso aqui, para o Sinédrio, eu não vou entrar em detalhes, que a gente teria que fazer uma exegese mais profunda do texto, voltar em texto do Antigo Testamento, mas eles achavam que recebiam direto do próprio Deus. Estevão diz: não, o que vocês receberam aí foi só uma amostra grátis. Foi só anjo. Agora nós aqui não, o próprio Cristo ensinou para nós. Quando Estevão fala isso, olha o verso 54. E ouvindo eles isso, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Isso aqui é interessante, aguça o ouvido. Estevão prega desde Abraão até Salomão. Quando ele fala que eles receberam a lei por ordenação de anjos, o Sinédrio se enfurece, o coração fica revoltado, e eles começam a ranger os dentes contra Estevão. Olha o contraste. Final do capítulo 6, verso 15, Estevão diante do Sinédrio, rosto de anjo. E o mesmo Sinédrio que está olhando para Estevão, verso 54, rangendo os dentes. Enquanto Estevão tem rosto de anjo, o Sinédrio range os dentes. E eu fiquei muitos anos nesse texto, muitos anos mesmo. Minha esposa está aqui como testemunha. E eu falei: eu só vou pregar essa mensagem, eu já prego há algum tempo, mas eu fiquei pelo menos uns 2 anos, eu preciso dizer, só vou pregar essa mensagem o dia que eu entender por que Estevão tem rosto de anjo e o Sinédrio range os dentes. Aí eu aprendi. É porque o seu rosto revela o que tem no seu coração. Porque um coração alegre formoseia o rosto. Então o rosto resplandece o que está no... Anjo representa o quê? O que tem no céu. Jacó deitou com a cabeça na pedra e viu o anjo subindo e descendo do céu. Anjo representa o quê? Pureza, santidade, algo que tem no... E o ranger de dentes? Toda vez que Jesus ia falar do inferno, Jesus dizia assim: inferno é lugar de pranto. Então Estevão tinha um pedaço do céu no coração, resplandecia no rosto. O Sinédrio tinha um pedaço do inferno no coração, resplandecia no rosto. Aguça o ouvido, o seu rosto denuncia o seu propósito. O seu semblante denuncia o que há no seu coração. Quer uma prova disso? Depois você leia. Depois você leia. Lucas capítulo 9, a partir do 52. Jesus desce do monte da transfiguração. Ele tem que passar pela terra dos samaritanos, ele está indo para Jerusalém. Ele chama os discípulos e diz assim: vai na frente, fala com o povo de Samaria, que eu quero pousar lá. Aí os discípulos vão na frente, Jesus vai logo em seguida. Aí os discípulos viram para os samaritanos e dizem assim: olha, o mestre quer pousar, que hoje ele quer dormir aqui na cidade de vocês. Os samaritanos olham para Jesus e dizem assim: ele não pode dormir aqui. Por quê? Porque o semblante dele é de quem vai para Jerusalém. Jesus não precisou falar para onde ia. Quando olharam para ele, disseram: ele não vai ficar em Samaria. O semblante dele é de quem vai mais longe. Escute o que eu vou dizer. Vai ter gente que vai olhar para você e vai dizer assim: não fui com a cara dele. Não fui com a cara dela. Não, não é porque ele não foi com a sua cara. É porque ele não vai para o mesmo lugar que você está indo. Porque ele é de ficar em Samaria. Você é daqueles que vai para Jerusalém. Ele é daquele que fica no meio do caminho. Você é daquele que vai até o final, prossegue e não desiste. Ei, o seu rosto denuncia o que há no seu coração. Eu vou liberar a palavra, quem quer prega. Jovens aqui vão sair do culto hoje e no caminho para casa, demônios vão sair da sua frente. Por quê? Porque quando olharem para o seu rosto, vão dizer: ali tem alguém com semblante que vai para Jerusalém. Só quem vai, só quem vai, só quem vai. Ergue a mão aí, me ajude a adorar o nome de Jesus. O seu rosto diz que você vai longe. Você está comigo nessa palavra? Você está comigo? Você está comigo? Fala para uns 5 agora, diga: só de olhar para você eu sei que você vai longe. Fala aí, só de olhar para você. Só de olhar para você eu sei que você vai longe. Por quê? Porque o seu rosto resplandece o brilho do Espírito Santo de Deus. Quando Moisés desceu do monte, o rosto dele resplandecia. Churimicandarauacel. Larabara churicandaracia.
Eu estava pregando certa feita numa comunidade em Niterói. Se não me engano, no Morro do Cavalão. Que eu vou em qualquer lugar, irmão. Se alguém do lugar me levar para eu não tomar tiro, eu vou. Eu estava pregando numa igreja muito pequena. Eu me lembro de um jovem sentado no primeiro banco. E durante o tempo da ministração, o jovem não olhava para mim. Aquilo me incomodou tanto, que é horrível as pessoas preterirem você. E eu pregando, o rapaz não olhava para mim. Quando eu olhava para ele, ele baixava o rosto. Falei, não vai passar batido de jeito nenhum. Terminou o culto, eu fui nele e falei, filho, o que eu lhe fiz? Você não olhou para mim em momento nenhum do culto. Ele falou, não consigo, pastor. Falei, por quê? Ele falou, porque tem sangue no seu rosto. Eu te vejo ensanguentado. Eu falei, já te vi, demônio. O sangue que você está vendo não é o meu. É o sangue daquele que me comprou. Meti a mão na cabeça do jovem, o demônio manifestou e ele foi liberto. O seu rosto denuncia para onde você vai e quem você é. Eu vou repetir, pode ter cilada do diabo, pode ter coisas armadas contra a sua vida, mas só de olhar para o seu rosto, o mundo espiritual vai ter que respeitar a unção que repousa sobre a sua vida. Só quem quer sair daqui resplandecendo a presença do Espírito, tira 30 segundos para adorar, vai, 30 segundos só, 30 segundos só. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, seu rosto resplandece. Enquanto você adora, Deus coloca uma marca no seu rosto. Isso é o brilho do Espírito Santo. É o brilho do Espírito. Jovens aqui vão chegar na faculdade na segunda-feira e alguém vai dizer, por que seu rosto está diferente? Ele vai dizer, é o brilho da presença do meu Deus. Gente aqui vai chegar no trabalho, o patrão vai te chamar, vai dizer, eu não estou entendendo, tem alguma coisa diferente no seu rosto. Você vai dizer, é o brilho da presença do meu Deus, porque o meu rosto denuncia o que há no meu coração. Não se espante com o que eu vou dizer. Gente aqui vai olhar no seu rosto e vai dizer, não sei porquê, mas Deus mandou te abençoar. O seu rosto vai denunciar. Enquanto alguns rangem os dentes, outros resplandecem o Espírito Santo no rosto. A sua missão vai estar estampada no seu rosto. O Sinédrio rangendo os dentes, para a gente poder encerrar aqui agora. Senão Gabriel só me traz daqui 3 anos de novo. Verso 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Gabriel, cara, verso 54, os religiosos rangendo o dente. Aí Estevão falou, eu não tenho que ver ranger de dente. Quando ele olha para o céu, céu aberto. O mundo vai fazer cara feia para você. O diabo vai fazer cara feia para você. Alguns farão cara feia para você. Mas você não tem tempo para perder com ranger de dente. Olha para o céu que ele está aberto sobre a tua vida. Quando ele olha para o céu, Jesus à direita. Verso 56, aí Estevão diz, eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Olha que coisa extraordinária, está de pé.
Estevão está vendo Jesus na condição de rei, aquele do Salmo 24. Que as portas eternas se abriram para ele entrar. Por que Jesus está de pé? O rei só se coloca de pé no trono em uma situação: quando ele vai dar o veredito. Estão julgando Estevão aqui na terra, mas quando ele olha para o céu, Jesus está em pé. O que a gente aprende aqui? Jesus está dizendo: Estevão, podem falar o que quiser embaixo, mas a sentença sai daqui de cima. A última palavra é a minha, não a deles. Verso 57, Estevão diz: eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem. Verso 57, mas eles gritaram com grande voz e taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Quando Estevão diz: estou vendo o céu aberto, os caras taparam o ouvido e gritaram. O que estão dizendo? Você tem que ouvir a gente, mas a gente não tem que ouvir você. A gente tapa o ouvido para não te ouvir, fala mais alto que você para não te ouvir. Você tem que ouvir a nossa voz, nós não temos que ouvir a sua, é o que eles estão fazendo. Tapam os ouvidos e gritam. E aí o verso 58, levaram ele para fora da cidade e o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Jesus, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Verso 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz. Repare aqui, por 2 vezes o texto diz que ele vai ser apedrejado, que ele é apedrejado, ó, verso 58, o apedrejavam. 59, o apedrejaram. 60, pondo-se de joelhos. Você não vai ver em momento nenhum alguém mandando ele se ajoelhar para tomar pedrada, mas quando as pedradas vêm, ele se ajoelha. Vou te dar uma dica, a melhor posição. Um texto que eu amo, Elias na caverna. Senhor, só sobrou eu, só tem eu aqui. Deus diz: não, ainda tem 7.000 joelhos que não se dobraram. Crente, Deus não conhece pela carteira de membro, é pelo joelho. Fiel eu conheço pelo joelho. Apedrejaram Estevão, e mesmo na hora da morte ele se assemelha a Cristo. Vou sintetizar aqui. E diz: Senhor, não impute sobre eles esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Verso 2, e os homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Vou dizer 2 coisas aqui, a gente vai orar. Estevão de joelhos sendo apedrejado e os céus abertos. Estou sintetizando por causa da hora. Estevão ajoelhado, sendo apedrejado, e Estevão morre. O texto diz que ele adormece. Aqui pensa o quê? O Sinédrio venceu. O Sinédrio venceu. Mataram o cara. Mataram Estevão. Só que enquanto Estevão está fechando o olho aqui, ele abre o olho na eternidade. E Jesus está lá. Estou só te esperando, Estevão. O Gabriel havia dito: fala sobre viver para uma missão. Mas eu quero falar sobre morrer para uma missão, por uma missão. Sabe o que eu acho lindo aqui? A gente vai orar agora. É que diz que os homens prantearam Estevão, Atos 8:2, os homens piedosos, que sempre parecem um piedoso, fizeram sobre ele grande pranto, choraram muito sobre o corpo de Estevão. E aí o Espírito Santo ministrou uma palavra ao meu coração aqui, porque na hora da morte todo mundo chora. Agora olha o contraste. Quando você nasceu, todo mundo riu e só você chorou. Você estava na maternidade chorando, pai rindo, mãe rindo, enfermeira rindo. Olha que criança bonita, outros com saúde. Você não pode pecar, dizer que é bonito, não tinha jeito. Todo mundo rindo e você chorando. Mas quando você cumprir sua missão, o dia que você fizer como Paulo: combati o bom combate, cumpri minha missão, acabei a carreira e guardei a fé. O dia que o Senhor te chamar para a eternidade, eu espero que isso demore muito, mas se Jesus não voltar, isso vai acontecer. Vai estar todo mundo aqui embaixo chorando por sua causa, mas você vai estar entrando na eternidade sorrindo. Quando você nasceu, todo mundo sorriu e você chorou, mas quando você cumprir sua missão, todo mundo vai chorar, mas você estará sorrindo na eternidade junto com Jesus.
Jesus. Viva pela missão, morra pela missão, receba o seu galardão pela missão que Deus te deu. Fica de pé comigo. Esteja disposto a viver e a morrer pela missão que Deus te deu. Esteja disposto a viver e a morrer pela missão que Deus te deu. E eu vou orar agora e vou declarar: você vai até o fim em nome de Jesus. Talvez jovens que me ouvem aqui essa noite, enfrentando embates terríveis, embates na área emocional, na área espiritual, em várias áreas. E Deus te trouxe aqui para dizer: você não vai desistir agora não, você vai até o fim. Você vai até o fim por essa missão, você vai até o fim por esse alvo, por esse projeto. Deixa eu orar com você, curva a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus eu oro agora. Ah, Senhor, quantas vezes a missão exige tanto de nós. Quantas vezes por causa da missão, Senhor, oposições, investidas, levantes, em tantas áreas da vida. Mas os teus filhos e as tuas filhas estão aqui. Cada um imbuído em um projeto, em um sonho, um futuro gigantesco aguardando por ele e por ela. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: ela vai até o fim. Ele vai até o fim. Não haverá desistência, não haverá, não. Nós iremos até o fim em nome de Jesus Cristo. Porque sabemos que quando encerrar tudo aqui na terra, há um galardão nos aguardando na eternidade. Há um prêmio, uma coroa de glória nos aguardando na eternidade. Nos ajuda, Senhor, a cumprir aquilo que o Senhor nos confiou. Muitos aqui servindo à mesa, muitos aqui trabalhando nos bastidores, muitos aqui que a família não percebe, mas ele está lá servindo, dando o seu melhor para manter a harmonia naquela casa, a fim de que algo extraordinário aconteça. Honra a fé, a fidelidade do teu filho, Senhor. Assim como Estevão, que começou servindo à mesa e viveu grandes sinais e prodígios no seu ministério, que haja aqui também, Senhor, jovens que experimentem isso para a glória do teu nome. Eu concordo com essa palavra e eu a declaro profética, que assim seja em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, seus sonhos, seus projetos, e até a próxima, querendo Deus.